Está feito. Está a dar. Está a dar? Yeah. Ok. Hoje temos aqui a Sara. Olá. Olá, Sara Sayago. Já vamos explicando quem é que é a Sara. Já vamos explicando sim, porque na verdade o John não preparou nada. Não sabe do que é que vai falar comigo. Portanto, vamos ver no que dá. E então, como é que foi o Natal? O Natal foi calminho, foi tranquilo, foi só com a mãe e com a avó. Mas foi tranquilo, teve lá também o namorado da mãe. Eles dão-se muito bem, é um casal giro. Falei com o meu irmão, estive a falar um bom bocado com ele ainda ontem. Ele mandou-me um vídeo porno, meio aos 18. Ele disse: vou desejar um Feliz Natal por Messenger, ok? Feliz Navidad, começou ele. Então o vídeo tem essa música, mas é só pornografia. Enfim, pronto, coisas de irmão mais novo. Mas foi tranquilo, e o teu? Também foi fixe. Comeu-se bem, lareirazinha, com a minha mãe, com o namorado da minha mãe, com o João, com o filho e com a mãe do João. A mãe do João? Do namorado da minha mãe. Ah, sim. Yeah, Curioso, o namorado da minha mãe também é João. É só, o João, somos uma praga. João é o nome do povo. John Rambo, estás a ver? Sim. Yeah. Não, é River, não é Rambo. Yeah. Sim, mas estavas a dizer de... Também estava... O filho dele também é João. Também, credo. Yeah. Que falta de originalidade. Não era preciso ser assim. E então, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a Nova Acrópole? Está bem. A Nova Acrópole é uma associação cultural sem fins lucrativos que existe em cerca de 60 países ou mais. É uma associação cultural que acredita, cujos 3 pilares, aliás, assentam na filosofia, voluntariado e cultura. Portanto, estudamos filosofia de todos os tipos, por temas, digamos assim, e fazemos voluntariado na própria associação e fazemos algumas ações no sentido da cultura, fazemos teatro, fazemos recitais de poesia, que eu gosto muito, é muito giro. E fazemos ações de voluntariado, quer na própria associação, porque a associação vive dos membros, em tudo, em todos os sentidos, desde a limpeza à contabilidade, a tudo. E pronto, e é isso, e é muito bom, é muito estruturante. Descobri e descubro coisas de mim todos os dias, não digo, é quase um clichê isso, mas é muito frequente ir descobrindo quem eu sou, estar mais em contacto com a minha própria natureza, apesar de mesmo assim não ser fácil, mas abre mais portas, digamos assim, é bom. Acho que quando nós damos de nós, também recebemos de volta, é mais isso. E pronto, e descobri que gosto de recitar poesia, gosto imenso, é mesmo muito fixe. O descobrir um texto... o desbravar esse terreno até conseguires perceber onde é que chegaste e poder transmiti-lo, então é uma responsabilidade muito bonita, mas é espetacular. E eu gosto muito de palco. Não é? O leão que há em mim tem que sair de alguma forma, não é? Eu ainda não vi, mas gostava de ver qualquer dia. Sim, eu a este último não fui ver o meu irmão. Era a visita de Natal, mas quando for o próximo eu visito. Nós fazemos sempre aliás, até já deve ter isso na agenda. Vou ver, vou checar, porque eu devo ter um recital no início do próximo ano, início mais ou menos. Estava-te a dizer que vou fazer uma atividade lá com 2 colegas meus, que vamos tentar que aquilo seja uma espécie de programa contínuo. E a ideia é, temos um tema e cada um de nós expõe o tema sobre um prisma. E então vamos falar da liberdade. E então o Cleto vai falar liberdade versus libertinagem, o João liberdade superação e eu liberdade amor. E tenho que ir investigar. Interessante. Vai ser giro. A ideia vai ser tipo uma espécie de tertúlia,
em que as pessoas podem participar. Esse é 22 de fevereiro, se quiseres ir. Olha, é uma ideia fixe. Mas fala de outra coisa. Fala do que tu quiseres, eu vou procurar aqui na agenda. Okay. Então, não viste Música no Coração este ano? Não vi o Música no Coração, uma grande falha. Grande falha. É uma grande falha, é verdade. Mas sabes que eu tenho um VHS da Música no Coração. Então estás por Já não tenho onde vê-lo, mas eu tenho a cassete. Eu acho que consigo arranjar um vídeo. Eu acho que sim. Sério? É pá, brutal. Vamos ver a Música no Coração em VHS. É toda uma experiência completamente diferente. Desculpa lá. E nesse dia fazemos pipocas com milho, a sério, não é? Não é daquelas de micro-ondas. Não. Pipocas a sério, tudo. Lifestyle. Ora, eu não encontro esta coisa lá nenhuma. Vai ser quase como ouvir música em vinil. Quando a malta gosta de ouvir música em vinil. É quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Sim, não é bem a mesma coisa, não é? Eu, por acaso, tenho um giradiscos em casa, da minha avó. Não sei se ele funciona sequer. E ela tem lá montes de discos. Marco Paulo e essas coisas que ela gosta. Sério? A sério? Eu gostei de ouvir um vinil de Marco Paulo. Não me digas uma coisa dessas. Vamos lá à casa, ouvimos isso. É brutal. Vamos a casa da tua avó ouvir Marco Paulo. Ouvir Marco Paulo, é todo um grande plano. Não, olha, por acaso não está aqui nenhum recital. Estranho. Mas certeza que a gente vai ter um recital a alguns. Mas pronto, anyways, para já não. Vai haver essa conferência. Ou whatever. Isso é interessante. Vocês têm cursos? Sim. Nós temos cursos de várias coisas. Temos, por exemplo, a Carmen dá Florais de Barro. O professor José Carlos dá cursos de oratória, damos vários pequenos cursos de introdução à filosofia, várias coisas são abertas ao público, ou seja, as pessoas vão... Têm um preço, são anunciadas com antecedência. É muito fácil encontrar a Nova Acrópole no Facebook, também lá têm todos os contactos, conseguem facilmente ver as atividades e inscreverem-se. Mas pronto, fazemos muitas atividades também ao ar livre, no verão é giro, fazemos coisas giras. Muitas das atividades, talvez todas sejam, não estou a falar dos cursos, mas as atividades são gratuitas. Portanto, é só a pessoa inscrever-se e ir, é muito fixe. Também já fizemos declamação de poesia em jardins, com às vezes aulas sobre botânica. É muito giro. Porque depois também vão parar todo o tipo de pessoas à Nova Acrópole. Então dá sempre para aproveitar o que a própria pessoa pode dar à associação e partilhar com os outros. E pronto, também já temos lá o João, que é biólogo, que também já escreveu um livro lá pela Nova Acrópole. Aliás, editou pela Nova Acrópole. Que é muito giro, que é Uma Vida Sem Chapéus. Ele é biólogo e eu já li. E tu já leste, exatamente. Vocês trocaram? Fizeram uma troca artística. Pois é. Gostei muito. E nem se conhecem. Pois não, ainda não nos conhecemos. Mas ele é um gajo impecável. Ele apanhou com o Cockman. Ele apanhou com o Cockman e tu com os chapéus. O livro dele tem mais paleta do que o meu. E também tem ilustrações e também são giras. São muito giras. Mas também estava a falar do João pelas conferências que ele já deu ligadas à ciência. Deu uma sobre formigas, ensinou coisas muito interessantes sobre formigas. É giro. É todo um mundo de cultura à disposição para quem quiser. É só uma pessoa estar disposta a isso. E pronto, acho que dá Nova Acrópole. Acho que está tudo. Acho que está tudo. Então, e acreditas em extraterrestres? Extraterrestres. Isso é uma pergunta engraçada, porque é assim, eu até acredito, e claro que sim, que tudo à nossa volta está vivo, portanto o universo está vivo, a vida existe em todo o lado. Nós é que estamos à procura de extraterrestres que sejam como nós, mais ou menos, ou que tenham uma vida semelhante à nossa de alguma forma. Não sei sinceramente se nós vamos encontrar, não sou uma pessoa muito ligada a essa... Há pessoas que adoravam, por exemplo, sair da Terra. Eu não tenho propriamente esse desejo. Meter-me num foguetão e ir lá para cima.
Não é uma coisa que me deixe muito confortável, sinceramente, mas pronto, quem quiser, acho muito bem que o faça. Deve ser uma experiência brutal ver a Terra de fora. Deve ser malta que tem um chamamento interior incontrolável. Incontrolável, isso a mim. Tenho que ir para Marte. Já. Agora, como é que é possível aquelas pessoas que se listaram para ir para aquela missão de Marte, que é uma ida sem volta e... What the fuck? E eles podem simplesmente não funcionar e não fica lá humanos nenhuns. Não, exato. E sei lá o que é que pode acontecer. Aí sim, os filmes todos que nós vemos de Hollywood podem acontecer, não é? As pessoas ficarem loucas, começarem-se a matar umas às outras. Eu sei lá o que é que pode acontecer. Ou não, ou então pode tudo correr muito bem. E pronto, eu sou só uma pessoa que não acredita. Pois. Mas não sei. Eu às vezes não sei. Imagina que eles chegam lá e afinal até sentem a gravidade do planeta mais confortável do que esta. Como se o Marte tivesse potencial para ser um melhor habitat para os seres humanos. Achas? Eu tenho esta teoria de vez em quando. Eu não consegui desaprová-la, estás a ver? Ando à procura de alguém que me consiga ajudar com os números. Não, a minha questão é só confiar na ordem das coisas. E nós nascemos na Terra porque a Terra tem as condições para nós existirmos. Não acredito muito que seja isso que aconteça, sinceramente. Ainda a pensar no outro dia, tipo os animais que são do nosso tamanho, que são mais fortes, mais rápidos, saltam mais alto e são mais duros fisicamente. Sim. E se essa proporção seria igual à diferença da gravidade entre Marte e Terra? Lá está, eu não faço a mínima ideia, eu não sou cientista, nem sequer sei se isso dá para fazer. Mas se der para fazer, se alguém souber, pelo menos ajuda-me a provar que esta teoria não tem pés nem cabeça. Exato. Mas ando com ela, tenho nada assim a pensar nisto. Não. Se calhar nós lá conseguimos arrancar árvores do chão como as ursos aqui. Mas quais árvores? Pois não há. Não. Não acredito muito nisso. E também não sou fanática com essas cenas dos aliens. Vieram cá ajudar-nos e agora nunca mais vieram porque nós portámos mal. Isto é a história dos deuses. É a mesma coisa. E quando eles voltarem é bom que isto esteja arrumado. Exato. Isto acabou, exterminação total. É o dia D, vamos embora. Eu não acredito em nenhuma teoria, mas eu adoro as teorias. Quanto mais bem feitas, melhor. Adoro as teorias. Sério? Curto pois. Então curto aquelas em que tu... São os fantasmas. Não, o meu problema é que eu tenho o meu carro em segunda fila. Deixa-me só checar se está tudo bem. Ponho aqui na pausa para não fazer barulho. E já está. Ok. Está tudo bem com o carro em segunda fila? Ainda bem. Estávamos a falar dos aliens. Estávamos a falar dos aliens. Tu estavas a dizer que quanto mais bem feita a teoria, melhor para ti a questão. E essa não é tipo, até onde é que consegue expandir a teoria sem encontrar nenhum obstáculo científico. Sim. Que aprove como errada. Exato. E tu às vezes chegas a pontos em que é tipo bem mirabólicos, mas não tens razão nenhuma para provar que não. Pois, não sei. Eu como não vejo esse tipo de programas, não sei, nem sequer sei quanto tempo é que essas pessoas demoram. Há eles que acreditam nesses programas. Eles têm que ser eles, têm que ser os extraterrestres. Há montes de pessoas que acreditam nisso. Aliás, se existem esses programas é precisamente porque existe quem os consome. Aliás, tu! Eu consumo, Tu alimentas isso. Tu alimentas a rede, portanto eu não sou te culpado queixes. Disto tudo. Exatamente. A culpa é do John. Mas... acho piada a coisa. E a verdade é que com a quantidade de coisas que tu não consegues saber e coisas estranhas que a gente encontra no nosso dia-a-dia às vezes, se aparecesse extraterrestre eu não ficava chocado. Esta altura, eu olhava e pensei, olha, uma coisa nova. Isto não tem nada a ver com nada, mas agora lembrei-me. Quantas vezes é que tu já viste o Sozinho em Casa 2? Aquele em que ele vai para Nova Iorque. Deu hoje na televisão, não sei. Hoje não vi. Vi para aí 2 vezes só. Quem é que aparece numa cena de 5 segundos? O Donald Trump. Eu fiquei, what? Eu e a minha mãe foi, o quê? O gajo é ator. Não, porque ele sempre foi, aquele já foi, sei lá quantos anos é que esse filme tem, já tem Vai em 91, 92 talvez. Já é antigo. Já quase 20 anos, portanto, já quase 20 não, já quase 30. Não, eu estou bem. Okay. Já quase 30. Tipo,
ele sempre fez parte da vida norte-americana. Ele sempre foi aquelas personagens Eu, por típicas. acaso, eu confesso que eu, como não acompanho... Como tinhas lembras do Senhor do Adeus, em Lisboa? Sim. Donald Trump, o Senhor do Adeus. O Senhor do Adeus. Era o Senhor do Adeus de Nova Iorque. Meu Deus. Enfim, mas pronto, estávamos a falar dos aliens. Sim. Não, eu é que introduzi aqui o Donald Trump porque ele tem ar de alien. Ele parece um alien. Será que ele é um alien? Se calhar é. Se calhar ele é um Se calhar alien. ele é a prova que nós somos marcianos. Ele é alérgico às condições e está a sofrer mutações. Não, mas não somos nós, ele é que é alien. Não, nós estamos a correr melhor. Sim, nós estamos a safar-nos um bocadinho melhor. Nós safamos. Aquela pessoa é realmente um alien estranho. Se calhar por aí eu acredito em aliens. Em pessoas que são de cá, mas não são. E depois eu também já pensei, se houver aliens e o governo norte-americano souber, então quer dizer que ele sabe. Então, Ele, se calhar, então, se calhar não há. Porque senão já tinha contado, se calhar. Ou então não lhe contam. Ele não lhe contam. Será que foi essa a motivação dele? Ele pensou, eu vou descobrir se há aliens ou não. Eu vou-me candidatar à presidência. Eles vão ter que me contar. Eles agora prometem-lhe que só lhe contam no fim. Não há spoilers. Não se fala só no fim. Olha, o meu telefone diz que são horas de dormir. Não que eu amanhã não vou trabalhar. Yes! Isso como é que é o contrário do despertador? Adormecedor? É o adormecedor, exatamente. Eu tenho um adormecedor programado para as 11h45. Que eu, por norma, como é óbvio, só durmo à meia-noite e tal. Mas pronto, tenho aquela... Então, e filmes que tenhas visto este ano tenham sido um espetáculo? Olha, isso é um tema muito mau, porque eu não tenho visto filmes. Ok. Não tenho visto grande coisa de cinema. Não sei nada do que está aí, estou mesmo por fora. Estes Os Homens-Aranhas, isso tudo? Não, nada, não vi nada. Não vejo. Eu não me lembro quando é que foi a última vez que eu fui ao cinema. É uma estupidez, mas é verdade. Titanic. Não, também não. Mas não, assim, a única coisa que este ano vi que me surpreendeu foi, eu já tinha falado disso, do The Handmaid's Tale, que é aquela série que eu te falei o último dia que estive aqui. É muito boa, é assim, toda... Precisamente por ser tão possível, de uma forma muito twisted, mas até certa forma, sim, aquilo acontecer, lá está, é o acreditar em aliens, tudo pode acontecer hoje em dia. Então aquilo é extremamente possível e é muito sufocante, é muito... É isso, é ficar sem ar, é tão emocionante e emocional que realmente... sei lá, puxa coisas cá dentro, medos mesmo de coisas que possam acontecer naquele sentido. Eu não vou falar muito da série porque as pessoas podem não ter visto. Agora que vale muito a pena, vale mesmo muito a pena. Era assim uma transformação na sociedade muito radical, mas que iria mexer com tudo. Nós iríamos voltar para trás no tempo, mas depois toda a hipocrisia também que envolve esse tipo de decisões. Bem, enfim, olha, é muito boa. É o teu conselho. É o meu conselho de 2017. Não vi mais nada. Peço imensa desculpa, sou péssima nisso, péssima mesmo. Mas olha, descobri hoje uma rapariga que não conhecia, uma rapariga, como quem diz, uma cantora, que é muito fixe. Chama-se Alice Phoebe qualquer coisa. Espera aí, deixa-me ver lá, ver aqui a publicação. É uma Alice Phoebe Lu, uma cantora. Não sei nada dela, descobri-a hoje por um post de uma amiga minha. Pá, muito fixe, muito giro. E é giro com estas coisas do Spotify, não sei o quê. Hoje em dia eu volto e meia descubro assim... coisas que nunca tinha ouvido, ou alguém... É fixe porque alguém posta um som de alguém que eu gosto e vou logo seguir no Spotify e assim consigo ouvir horas de música. É muito fixe. Isso é o que eu tenho feito mais. Tenho um grande problema que é, eu não decoro nomes
Eu não sei álbuns, eu não sei datas, eu não sei nada disso, não sou nada boa nessas coisas. Por um lado, podia ser mais interessada, por outro, pronto, olha, o que é que eu faço? Sou assim. Não penso. Às vezes acontece-me, tipo, bandas preferidas. É das minhas bandas preferidas. Eles, malta, então, aquele álbum e aquela música. E tu? Não sabes, aquela que está na rádio. Se ouvires até conheces, Yeah. só que, pois, eu sou muito assim, sou mesmo terrível com isso. Gostos musicais. Gostos musicais, eu costumo dizer que o meu ouvido é uma puta. Porque desde que me toco lá algumas cordas, que eu não sei bem explicar quais são, eu gosto um bocado de tudo. Eu gosto de música clássica, eu gosto de música eletrónica, da mais pesada à mais... há de meditação, gosto de, sei lá, de sonzinhos das baleias, às vezes também sabe bem. Gosto de rock, gosto de algum pop, não posso dizer que não dance ou que não cante músicas pop, isso não é verdade. Pá, lá está, desde que me sou bem, que me faça dançar. Por exemplo, Kizomba, não é que eu seja fã de Kizomba, mas às vezes ouvir uma Kizomba ou ver alguém dançar bem é uma coisa que me fascina muito. Gosto muito de tudo o que é artístico, é isso. Eu gosto imenso de teatro, apesar de não ir ver, mas gosto de fazer o pouco que já fiz. Gosto muito. Pronto, tudo o que é assim mais artístico eu gosto. Gosto de indie, gosto de, sei lá, gosto um bocado de tudo. Gosto de música brasileira, adoro o MPB, música brasileira atual não tanto, mas a antiga é divinal. Gosto de música dos anos 50 dos Estados Unidos, tipo os Let's Twist Again, não sei o quê. Adoro rock and roll, vamos embora, adoro. Gosto de dançar. Metal, não? Metal, depende do metal, é assim, aquele metal de que os gajos... Não gosto. Não digo que não saiba reconhecer que, esquecendo a voz, é preciso uma técnica descomunal para tocar metal. Deve ser mesmo... É inacreditável em muitas situações, querem guitarras, querem baterias, os gajos dão-lhe bué, uma cena e uma velocidade incrível. É incrível. Mas pronto, não é música que eu vou chegar a casa e vou ouvir um death metal ou thrash metal, não. Mas um pouquinho de sepultura antes de dormir. Exato, só um pouco, só para dormir melhor. Não. Gosto muito de música eletrónica porque me liberta. Gosto muito de trance porque é para cima. Gosto muito, adoro techno, é muito mais a minha onda, porque é muito íntimo, sim, intimista, vá. Gosto muito de techno. Mas pronto, é assim, se eu tiver que ir para uma noite, isso tudo depois também depende do ambiente. Se eu for com a malta do techno e formos para uma festa em que de repente consideramos aquilo xalala, pronto, é má onda. Agora, se eu for com malta aleatória, que nem é assim tanta música eletrónica, e de repente estou num sítio onde tenho que dançar uma porcaria qualquer que está a dar, eu danço, não é por aí. Não significa que goste de morte, mas... Já foste dançar para uma festa pimba? Tantas. Não é fixe? Tantas. Eu quando morei em Mafra, nos arredores lá de Mafra, que eu morava numa terrinha, que era a Póvoa de Cima, ao lado da Barreira Alva, e eu, pronto, na altura os meus amigos eram de lá e eu conhecia a malta da Quase Banda, que hoje em dia essa banda ainda existe, mas acho que só um músico é que ainda é o mesmo, o resto já trocou tudo. Seguiram vidas, pronto, a malta cresceu e tal, enfim. Mas na altura eu fazia parte do clube de fãs, podemos dizer assim. Então ia, não é, na altura do verão, que aquilo é só terrinhas, é só festinhas, ia atrás dos Quase Banda. Oh meu Deus, muito dancei eu. Muito, corridinhos e tudo. É ótimo. Isso também foi antes do meu acidente, antes podia passar essas horas todas a dançar. Pois. Não, quer dizer, eu continuo a poder, não posso é fazer corridinhos. Corridinho é aquele mais frenético. É que vai aumentando a velocidade. É giro. Não, pá, e assim... É o transpimba. Quando a malta... É o transpimba a bater. Então, uma vez na Ericeira também, estava
Tinha a Raquel e tocou o Zé, porque o Zé ia tocar a um festival de trance qualquer e aquilo era só dark mesmo. A Raquel diz que era mesmo muito pesado. E quando voltaram foi na altura das festas do verão da Ericeira e estava lá também a Vanessa e fomos todos para a frontline e estávamos todos a dançar como se estivéssemos a dançar trance. Foi lindo. E nós no Pimba e a Raquel só dizia: eu continuo no dark. Eu continuo no dark. Mas aquilo estava super alto ao lado das colunas, não é? É a bassline, lá está, pronto. É o que puxa. Mas não, acho que nós temos que nos saber divertir, não é? Não... É claro que eu gosto mais de um estilo ou do outro, identifico mais com A ou B, mas o importante é saber estar nas ocasiões e tirar proveito delas o melhor que pudermos. Não... Acho que isso não deve ser impeditivo. Pois. Eu de vez em quando tenho necessidade de ver, tipo, rock e metal. Mas já não vejo metal há tanto tempo, acho que está-me a faltar. Tipo, ver malta, mesmo os berros e tudo. Estás a ver? Porque parece que é tipo o vómito mental. Ó, Paulito. A malta está... Pois é giro porque os concertos estão o público. E às vezes até mesmo os gajos estão a tocar. Geralmente são compostos pela malta que levou tampa. Por isso é que foi tudo para ali. Então o metal tem esse lado, estás a ver? A irmandade da malta que pá, estamos sozinhos, mas estamos acompanhados. Olha que a malta do metal não vai curtir eles isso. compreendem, mas depois corre bem. Eles sabem que depois acaba por correr bem. O gajo mantém-se fiel à cena e depois corre bem. Mas há aquela cena unificadora que tipo... Sim, lembro-me quando era puto e não tinha sorte nenhuma com as miúdas. Os meus amigos também não tinham sorte nenhuma com as miúdas. A gente ouvia Iron Maiden e ficávamos felizes. Todos contentes. Sim, alguém nos compreende. Dá para... Pronto. Tem esse... Sim, mas acho que é um bocado... Hoje há cada vez mais mulheres no metal, mas é uma cena bué de gajos. Sim. Mais. Bem mais. Mas eu sempre conheci metaleiras. Mas é curioso porque a maior parte das pessoas do metal que eu conheço são pessoas bastante calmas. Pois, o metal é engraçado. Yeah. É engraçado. Não conheço assim ninguém agressivo. Pelo menos que me venha agora à cabeça. Mas é isso, o metal. É metal largas tudo no metal. Então, se quiseres mesmo largar a sério, vais para o mosh. Que é mesmo preciso lá. Destruído. Yeah. Mas feliz. Eu não faço ideia. Eu, por acaso, é uma coisa que eu, se tivesse corpo, eu gostava de experimentar, mas eu não tenho. Eu sou morta. Eu esmagam-me ali. Vai, tens que saber saltar como deve ser. Sim, não. Hoje em dia. Se tu estiveres no ar e te empurrarem, tu cais em pé, normalmente. Ou apoias-te um bocado nos ombros do... Porque quem está de fora pensa que aquilo é cacetada, mas não, aquilo é só um gajo vai se empurrando e vai não caindo. Se alguém cai, o outro se levanta e tal. Depende da banda. Há bandas que já é entendido. Ok. Esta banda não é para ir para lá, se não for para ir para cá, para o hospital. Exato. Pai, não. Mas eu já estive num mosh que aquilo curou uma depressão. Eu saí de lá feliz da vida. Sabes que... E não tinha bebido álcool, não tinha feito nada. Eu vou contar uma história de uma pessoa que a gente conhece, mas não vou dizer o nome dela porque eu não sei se ela gosta que conte esta história, mas não é nada especial. Okay. Uma vez num crowd surf, num concerto de metal, arrancaram-lhe. Arrancaram-lhe as cuecas. Ai, man, como é que é possível? Mega dead. Enfim, mas pronto. Acho que não tem mal nenhum ela ia se rir. Ela ia contar essa história de certeza. Sim. Se estivesse aqui. Mas pronto. E de resto? De resto, o gajo cá vai andando, banda desenhada e podcast. Estou aqui umas ideias para o próximo ano. Tenho umas pessoas marcadas também. Já? Boa. Já vamos ter pessoas públicas ou não? Talvez. Estou à espera de confirmações. Uau. Reconfirmações. Agora invertemos os papéis, agora entrevisto eu. E estou aí com umas ideias para a promoção do Cockman. Boa. Acho que ainda também tem que... Mas ainda está... Ainda está embrionário. Não queres falar? Ainda não quero falar. Pronto, mas é importante que se saiba que há uma continuidade nesse projeto. Sim. No fundo ele tem uma importância muito grande para ti. Ele é a minha caminhada no deserto. Exato. É a parte mais interessante, pelo menos, da caminhada do deserto. A outra parte sem banda desenhada também foi chata. Sim, acredito.
Mas esta parte, pelo menos, já não fui arrastar-me. Não, porque já tinhas um propósito. Sim. Isso é muito positivo. Uma fé. Uma fé. Há quem acredita em Deus. John River acredita no Cockman. Yeah. In Cockman I trust. Ai. Que é isto? Ele já teve um... não, isto é outro outro, filme. Para mim, eu pensava que ainda estávamos a ver o mesmo filme. Sim, isto porque estamos a ver um filme ao mesmo tempo. Quer dizer, não estamos a ver, eles estão a ver dar. vários filmes. Exato, eles estão a ir dando. Nós vamos só dando um look de vez em quando. Isto também porque estamos a ficar assim estranhamente sem tema, John. Como é que Pois é, eu disse que estávamos um bocado cansados. Um bocado cansados. É um especial de Natal. É um especial de Natal. Já viste o Música no Coração? Já falou? Já falámos disso. Já falámos disso. Já falámos que íamos ver em VHS, John. Yeah, Estás todo yeah, queimado. Fica cansado. Estás. Aí vai. Aí vai. A segunda parte. Fizemos uma pausa. Estamos a precisar. Ok. Já fui fazer xixi. Pronto. E disseste isso live. Então, Tudo bem? podes cortar Não, depois. está tudo bem. Está tudo bem. E então, Sara, que mais coisas é que tu contas? Que mais coisas é que eu conto? Deixa-me pensar. Olha, uma coisa que eu gosto muito é viajar. Este ano que passou viajei imenso. Quer dizer, imenso. Para muitas pessoas não é nada. Para mim foi o ano em que eu mais viajei na vida. Fiz 3 viagens. Fui a Bruxelas. Está quase a fazer um ano. Fui em janeiro. Depois fui a Amsterdão, para em março. E em setembro fui à Irlanda. Foi muito giro. Qualquer uma das 3. E eu gosto imenso de viajar e já tenho andado a pensar qual é que vai ser a minha próxima viagem, apesar de não me ter decidido. Estava a pensar em fazer Madrid sozinha, porque me parece bastante viável. Ou seja, é uma cidade, por aquilo que já ouvi dizer, bastante parecida ou semelhante. Ou seja, é tudo muito Lisboa. semelhante, sim, a nível de cidade, de sinalização e etc. É muito semelhante, é o que me dizem. Então, por que não? Também tenho um colega meu que já fez, e até foi ele que me aconselhou, ir a Madrid sozinho. Ele disse, faz tudo a pé, tens montes de coisas para ver e para fazer. Era uma hipótese. Também gostava de ir à Itália. Não conheço a Itália, nunca fui à Itália. Mas gostava imenso, só que ir à Itália sozinha já é outra... Porque falar Itália, falar não é comigo. Se bem que pronto, acredito que a maior parte das pessoas hoje em dia fala inglês, mas never know. Never know. Yeah. Acho que eles dobram os filmes todos nestes países. Eu sei porque lá está, na Irlanda, conheci uma amiga da Inês, que foi a pessoa que eu fui visitar, que é a René, que apesar de ter um nome francês, é italiana. E ela é de Sicília, adora, diz que é o paraíso na terra. Aguçou-me imenso o apetite, como é óbvio. Mas ela diz que lá é tudo dobrado, e é mesmo como a rádio, e tudo como a rádio não. A rádio também, como em Espanha, que só é música italiana, que cena, não é? Não dá os mega hits? Pelos vistos não. Sério? Mas foi o que ela me disse. Então se calhar algumas das coisas que são mainstream lá são tipo indie. Não faço Ou ideia. qualquer coisa que não é italiano, porque é Exato. Não, mas hoje em dia também com a internet as coisas estão diferentes, não é? Eu acho fixe, nós temos uma benesse enorme. Sim, sempre abraçámos imenso. Eu acho que somos o único país que faz, que não faz tantas dobragens, não é assim que se diz? Não sei se somos o único, mas que temos essa sorte, sim, é verdade. Todos os países onde, praticamente, sei lá, também a América e a Inglaterra devem dobrar os filmes todos para inglês. E a questão das legendas é interessante, não é? Porque nós estamos habituados às legendas a ler ao mesmo tempo que ouvimos. E... Já fazemos automaticamente. Mas é fixe porque dá para a gente conseguir perceber o que é que os outros... qualquer pessoa que venha ou qualquer outra língua, temos uma facilidade maior para aprender. Sim, é verdade. Estamos mais... E também tem a ver com a fonética da nossa própria língua. Sim. Mas pronto, não é que eu seja especialista no tema. Mas nós temos bué sons que os outros povos não conseguem dizer. Sim. Tipo o lhe e o nhê.
Não, tipo, por exemplo, ingleses não conseguem. Eles dizem champagne, não dizem champanhe. É champagne. Cenoura. Cenoura. Bem, mas isto estávamos a falar bacalhau. de viagens. Bacalhau. Não dizem bacalhau. Bacalhau. Por acaso é das palavras que mais gosto, é bacalhau. Só porque é parvo. Mas estávamos a falar de viagens. Qual é que foi a viagem que tu mais gostaste? O Egito. Olha, nunca fui ao Egito. Não foste ao Egito? Não. Sério? Eu tinha dito que tinhas visto umas fotos. Não, eu fui à Tunísia e estive em Istambul. Ok. Sim, mas não. Foi fixe, mas ao mesmo tempo também foi bem pesado. Apanhei um escaldão nos primeiros dias. E um escaldão no Egito, no deserto do Saara. Jesus. E depois no último dia, que já estava a ficar melhor a pele, tive uma intoxicação alimentar. Que é comum. Sim. Nesse E tipo bateu a de toda a gente. Foi horror. desgraça. Fiquei a ver o Indiana Jones em árabe. Ou em egípcio, não sei. Whatever. Foi fixe. Ok. Foi a parte mais descansada da viagem. Mas viste algo? Chegaste a ver, a visitar? O Cairo, não vi nada, porque fiquei intoxicado, não fui ver o museu. Mas fui ver as pirâmides, não vi por dentro, porque tinha pai 13 anos e eu enjoava andar de carro naquela altura. E eles diziam que o malta vomitava lá dentro. E eu disse, não vou lá. A sério? Se fosse hoje tinha ido. Mesmo que tivesse vomitado. Exato. Caguei. Fuck it. Trouxeram-me. Agora aguentei. E quase que tivemos lá stresses com os gajos dos camelos. Tipo, levar-nos para trás da pirâmide. E depois começaram-nos a pedir guita. O mitra da pirâmide. Literalmente, para trás da pirâmide. Não, agora tira fotos aqui, mais guita. Começaram assim a ganhar os dentes. E entretanto vem lá um bófio, tipo com aqueles bonés à tropa, já com o cinto na mão. Sim, aqui o bófio vai de cinto. Armas? Não, o cinto chega. Corozinho, vamos embora. E uma fivela, pima. E pronto, e foi essa. Não foi a minha experiência, nem andei de camelo nem nada. Essa história. Olha, eu andei de camelo no deserto do Saara também, mas do outro lado, na parte da Tunísia. É o teu deserto. O meu deserto. Não. É o deserto da Saara. É o deserto da Saara. Não. Eu tenho um deserto, tenho. Todos temos, interiormente. Enfim. Mas eu andei de camelo, foi na Tunísia, foi muito giro. Essa cena, por acaso, foi das experiências mais engraçadas que tive, porque eu nessa viagem, como eu ia como agente de viagens, eu fui para Djerba, que é uma ilha ao pé que pertence, aliás, à Tunísia, ao largo da Tunísia, e depois houve uma altura que fizemos a travessia pela ponte, aliás, e fomos para um hotel mais próximo da zona do deserto. E esse hotel era um hotel 3 estrelas, em que eu aí realmente senti a África, estás a ver? O hotel, imagina, era gigante, mas completamente maltratado. Ou seja, as ervas já estavam todas secas, as palmeiras estavam todas queimadas, choveu a montes, aquilo inundava, tinha poças gigantescas, havia osgas no quarto, enfim, olha, tudo, estás a ver? E os meus colegas, imagina, nós tínhamos estado em Djerba só num hotel de 5 estrelas, acho eu, ou 4, não, acho que era 5. Mas pronto, e visitámos hotéis daqueles mesmo inacreditáveis. Coisas mesmo super luxuosas, porque a ideia desse tipo de viagens para os agentes de viagens é conhecer o produto para o poder vender. Aquilo é mesmo trabalho e custa imenso. É de manhã à noite a ver hotéis, não tem assim tanta piada, ou seja, não é como se estivesse a desfrutar imenso de uma viagem à Tunísia ou outro sítio qualquer. Temos algum tempo para nós, claro, sim, mas nada de muito extravagante. Mas foi muito giro depois a travessia, o bocadinho que fizemos no deserto. Eu perdi, essa também foi linda. Eu tinha a máquina fotográfica que tinha pedido emprestada à Josefa, tinha ao peito, e o camelo, para quem nunca andou, quando ele anda de lado, não é uma coisa que seja ou seja, ele vai balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e nós vamos ali naquela turbulência toda,
Quando eles se levantam ou baixam, então é inacreditável, porque eles vão por dobradiças e então aquilo parece uma máquina, mas é um animal e aquilo faz depois para trás e depois para a frente outra vez e depois para trás outra vez e ok, e parou. E nessa turbulência toda eu deixei cair a máquina porque eu não a tinha posto bem dentro da bolsinha e então ela com aquela cena toda caiu e eu não dei conta. Saímos dos camelos, lá fomos andando, tirámos umas fotos ainda, a malta lá, tipo coisa. Entretanto, quando chegamos, é que eu meti a mão ao pescoço e senti que não tinha a máquina dentro da bolsa. Bem, entrei em pânico, lá chamaram um árabe, inacreditável. Aquilo para nós é areia por todo lado, tu não tens pontos de referência ali. Eles têm. Yeah. É incrível. E o gajo andou possível? comigo. Não, eu expliquei-lhe, ou explicaram-lhe, já não lembro, porque eu acho que ele só falava francês e eu percebo, mas não consigo falar francês. Não consigo pensar em frases, é estranho. Não consigo mesmo. Eu não consigo. Eu percebo se eles falarem baixinho, devagar. Se eles falarem devagar. Se eles sussurrarem. Não. Se falarem devagar, eu percebo, mas não consigo pensar em francês. É muito estranho. Então fico bem. Então explicaram-lhe mais ou menos que tinha sido quando descemos dos camelos. E andei com ele, virei, a dada altura ele diz assim, não é aquilo, aponta, estás a ver? E vê-se uma coisa a brilhar. Lá estava a máquina. Conforme eu pego na máquina, areia por todo lado, a sair por todos os poros que a máquina tinha e mais alguns. A máquina lixou-se mesmo. Eu tive que lhe dar outra máquina, pronto. Aquilo era bem fininha. Aquilo é super fininho mesmo. Mas adorei o ir ao deserto. Eu estive naquela zona que tem os... o cenário do Star Wars, do antigo. Eu estive lá. É aí? É aí. É no deserto do Sahara, mas desse lado, do lado da Tunísia. Estive lá e tirei fotos. Tem aquelas casas em baixo. Né? Pois é, tenho uma ideia. É muito giro. E andámos de jeep lá, mas a cena, o incrível é a sensação profunda que dá o deserto, tal e qual como dá o mar. É mesmo deep. Sabes quando estás a ver o mar de um miradouro e tu não estás a ver as ondas, estás a ver o mar lá ao fundo. Sim. E ficas durante não sei quanto tempo vidrado naquela imensidão que parece calma. E é toda uma vida, não é? Uhum. E o deserto é igual. Porque dá-te a sensação que aquilo está sempre igual e não. O deserto está constantemente a mudar com o vento e isso é super interessante. E também tem vida na sua medida, mas tem. E dá uma sensação que é uma praia gigante. Exato. É. Mas é essa sensação de, sei lá, quase infinito. Sim. É interessante. Se uma pessoa souber realmente sobreviver no deserto, eu até sou capaz de perceber o apelo, posso até para alguns povos, aqueles nómadas que passavam pelo deserto. Os que existem hoje vivem esse tipo de vida porque querem, se calhar. Não sei. É capaz de ter um certo apelo de dormir no deserto à noite, não sei, isto é tudo coisas que eu apanho dos filmes e dos documentários, eles estão sempre a descrever o deserto, é sempre uma experiência. Para quem sobrevive, tipo lá. Sim. Eu andava lá um dia e meio. Secavas, eu também, rapidamente. Mas eu por acaso também visitei casas de berberes, que são aqueles que escavam as casas na... É do Star Wars, não são esses? Essas casas debaixo da terra. Sim, que tens que descer. Isto são escavadas por... É aí que o Luke Skywalker vive. Pois, mas é que isso existe. Existem pessoas que vivem assim. Grande cena. É interessante. Mas os berberes são povos muito antigos. Sim. E é sempre paz viver ali. Tipo, não é nada, caga nisso. Aquilo é uma realidade. E eu senti isso, é muito giro quando tu vais lá como turista. Não é propriamente uma estância de férias. Não tem nada a ver. Aquilo é vida real. Só que ali. Pois. Não. E são, por norma, muçulmanos, não é? Povos muçulmanos ali naquela zona. Tu só vês homens na rua.
Tu não vês as mulheres. Eu não vi muitas mulheres. Vi mulheres na casa, nas casas vi. Mas não vi mulheres na rua, não me lembro. Tu entravas em qualquer sítio. Quando nós fizemos o caminho desde o hotel até à entrada do deserto, ainda foram umas 4 horas de autocarro e nós fazíamos algumas paragens. E lá está, e é que eu senti mesmo África, porque são viagens que tu não fazes aqui, nem tens esse tipo de paisagens. Depois eles lá têm, volta e meia aparecem lagos salgados, com cor. Como é que isso? Porque isso tem a ver com uma... Tipo cor-de-rosa, não é isso? Tens os rosas, tens os azuis e os verdes. Eles têm cores. E as sais? São sais, exatamente, é isso mesmo. Obrigada. No meio, é muito giro. E quando nós parávamos num sítio qualquer, tipo café, estás a ver? Ou uma bomba de abastecimento, em que também tens a loja com a mercearia e o café, mas tens tipo, imagina, aqui terão cafés e aqui tem carne pendurada, tipo talho, estás a ver? E tu só vês homens. Pois. Mas é uma realidade diferente. Foi aí que eu conheci o chuveirinho, a mangueirinha que eles têm em todas as casas de banho, que o hotel do Yassir também tem. O que é isso? Não sabes o que Não. é? Porque eles nesses países, já na Turquia foi a primeira vez que eu vi, e depois também vi na Tunísia. Eles não usam papel higiênico. Pois. Eles têm uma torneirinha, estás a ver? Imagina a manga do chuveiro com uma boqueira, uma boquilha, whatever, tipo que faz jato. Tu ligas aquilo e lavas-te. Olha. Exatamente. É capaz de ser um pouco úmido, não é? Depois vestes-te, não sei, é muito estranho, não sei como é que eles fazem. Depois também se seca, também é verdade. Eles ainda vai fresquinho um bocadinho. Exato, mas se calhar não tinha pensado nisso. Aquilo é o melhor momento do dia deles. Probably. Mas é o chuveirinho. É interessante. Yeah. Pronto. Um género de bidé, mas interativo. Um bidé interativo. Oh meu Deus. Enfim, mas é giro conviver com outras realidades. É claro que eu queria fazer viagens fora da Europa, mas eu ainda sou daquelas que não... Tu já fizeste mais viagens a países que não sejam primeiro mundo? Sem ser a Tunísia, não? Sem ser terceiro mundo? A Tunísia está... deve ser assim uma e-mail. Lá está, tens as zonas bem turísticas que rendem e depois tens o resto. Pronto, deve ser como Marrocos, percebes? É a mesma coisa. É como a Turquia, é a mesma coisa. Tu vais a Istambul e tens a zona nova de Istambul, que eu aí sim vi hotéis mesmo daqueles dos magnatas, que têm a cama com o jacuzzi à frente e com um espelho, não sei. Não, e a mangueirinha, claro. Mangueirinha. Não, aí vi. Mas lá está, depois o resto não. Agora, eu já fui. Acho que esses foram os países mais pobres que eu tenha visitado. Porque o resto estive nos Estados Unidos e estive na Europa. Estados Unidos aonde? Na Flórida. Fui à Disney World. Uau! Tinha 12 anos na altura. Foi espetacular. Foi das melhores experiências da minha vida. Fomos todos, a família toda. Foi muito giro. Estive na NASA também, é verdade. Muito giro. Estive lá numa sala de simulação da primeira vez que ele foi à Lua. Que coisa. Que eles foram lá. Muito giro. Depois visitas, vezes os fatos, visitas as naves por dentro, fazes simulações de cenas. Comi comida de astronauta, que é tipo... Que é tipo pasta? Não, aquilo é desidratada. Tira-se a água. Ok. E depois como é que se come? Come-se desidratado? Come-se desidratado. Ok. E bebes um copo de água? Não te faço ideia. Como é que tu bebes água sem gravidade? Imagina, tu abres a garrafa e a água começa a sair às bolhas. É só empurrar lá para dentro. Vais a voar e apanhas tipo Maltesers de água. Maltesers de água. Mas tens que fazer Maltesers com cheirado de água, se calhar. Vi uma vez um vídeo de um gajo que conseguiu fazer um panado de água. Panado de água? How come? É americano. Panar tudo. Ok. O gajo fez uma bolinha de fritura
Não sei, tipo Meteu água lá dentro? meteu lá agora dentro, depois meteu outra cena, fechou, Fritou Yeah. e comeu. E depois, quando come, aquilo não tem nada porque a água deve ter evaporado. Entretanto, Não ou ela sei, fica pá, ali. não faço ideia. Absorve? Não, ela tem que desaparecer. Não faço ideia. Se calhar é rápido, ele foi rápido o suficiente. Eu sei. Pois, talvez. Mas pronto, o gajo conseguiu fritar água. Ok. Yeah! Enfim. E a viagem mais fixe que tu curtiste foi da Tunísia? Não. Epá, eu acho que todas as viagens são especiais, de alguma forma. Eu gostei imenso de... Gostei muito da primeira vez que fui à Holanda, que não tive só em Amsterdão, que também fui a Den Haag com o Yassir. Na altura ele estava a pensar em ir lá para o conservatório e fomos ao Open Day da faculdade. Foi muito giro. E aí dá para veres o countryside da Holanda, que é de comboio. É muito interessante. Depois Den Haag é uma cidade gigantesca, é mesmo gigantesca, aquilo assusta. As avenidas são super largas, não é uma questão de serem compridas, é que são mesmo muito largas. Os prédios são todos muito grandes, parece que chegaste a uma... E depois, do nada, tens a parte onde as pessoas vivem, que são aquelas casinhas típicas daquele tijolo escuro, como em Londres, estás a ver? Essa construção. Legos, quase, não é? Exatamente. Muito, muito giro. Mas também gostei imenso da última vez que estive em Amsterdão, porque fui com a Raquel e com o Cristóvão e foi uma experiência diferente. Também gostei das vezes que estive em Londres, adorei a Irlanda também porque fui sozinha, fui ter com uma amiga minha, acabei por conhecer outras pessoas de outras nacionalidades, partilhar experiências. Também conheci partes da Irlanda, estive em Cork e estive em Blarney, beijei a pedra da eloquência, portanto espero que esteja a fazer efeito. Então agora é eloquência. Agora é eloquência. E sei lá, eu na verdade a minha cena, eu gosto mesmo muito de viajar. Ainda não tive uma viagem que eu pudesse dizer esta foi a minha favorita de todas, porque eu acho que acabo sempre por aproveitar muito de cada uma delas. Às vezes não tudo. Por exemplo, em Bruxelas foi terrível. Eu e o Yassir apanhámos uma bebedeira descomunal de 4 cervejas. Mas descomunal, houve. Eu descobri vídeos no domingo que tinha feito nesse dia e não me lembrava. Portanto, foi mesmo agressivo. E eu fiquei muito débil depois. Ou seja, o dia a seguir praticamente não existiu. Só saía à noite. Já não havia dia. Depois, no outro dia, vínhamos embora. Portanto, ou seja, foi muito mal aproveitado o tempo todo. Vimos algumas coisas, mas nada do que planeámos. Vimos o Museu da Música e andámos por Bruxelas a pé. Aquilo é tudo muito plano. Consegues andar. Sim. E é pequenino. Bruxelas em si não é muito, muito grande. E quando cheguei lá não sabia onde é que estava e perguntei indicações à primeira pessoa que encontrei e já me tinham avisado que eles não davam. E eu pensei que fosse mito. E não deram. A sério? Como é que a gente arranjasse alguém que nos desse indicações? Olha, mas... Eu acho que nem sequer... Acho que a Vera lá conseguiu perceber o mapa. E levou-me. Ok. Lindo. Mas pá, vai dar estranha. Tipo, pergunto... Sei lá, coisas assim deste género. Já me tinham dito. Mas não sei se calhar foi só comigo. Foi de coincidência. Eu, apesar de ter tido poucas horas úteis... Por exemplo, perguntei onde é que se vendia tabaco a um gajo. E ele disse, não sei. E depois saí e era na loja ao lado. Ok. Ok. Má onda. Má onda. Mas eu encontrei... Mas quando perdemos o comboio, os gajos deram-nos bem. Tipo, com os bilhetes e isso. Pronto. Ok. Eu tive uma experiência diferente porque eu encontrei muitos portugueses. Foi a primeira vez que estive numa cidade da Europa em que eu andava na cidade e eu ouvia português. E não era brasileiro, era português. Muitos portugueses, muitos estudantes portugueses lá, mesmo muitos imigrantes, foi o que eu percebi, ou então também muitos turistas, não sei, acabei por ficar baralhada. Nós falámos em português no hotel, nós falámos em português num restaurante, o primeiro restaurante que encontramos chamava-se Tiago, e tinha uma bandeira de Portugal, e eu olhei, é mesmo aqui. Entro, ele cumprimentou-nos, eu disse, boa noite, eu, olá, onde é que é o metro? Para ali, ótimo, portanto nós tivemos sempre safras com tugas, foi na boa. Não. Eu achei muito bonita a cidade. Aquela zona do centro, parece tudo, parece
Parece que tudo é lojinhas de chocolates e bonecas. Tipo assim. É encantado, não é? Yeah. Tem assim um ar muito romântico. Mas eu É um acho... bocado a Harry Potter. Sim. Não é? Mas eu acho que é tudo... As cidades dessa zona são muito parecidas. Eu também acho que Amsterdão também tem isso. Também acho que Londres também tem isso. Amsterdão parece uma maquete de uma cidade. Feita em blocos. Com bloquinhos daquele. Não sei se aqueles são blocos, mas parecem tipo uns bloquinhos de cor-de-rosa, não é? Cor-de-rosa laranja. Sim. Tipo, parece que faz os tijolos, parece que faz assim umas riscas nas ruas. Não estamos a estou falar. explicar bem. Não, nós estamos a falar da mesma Holanda. Deixa-me lá procurar fotos. Eu tenho fotos aqui da Holanda. Aliás, este telefone é só viagens. É que eles tinham lá um centro comercial. Eu nunca entrei lá, como é evidente. Até tinha vergonha. Parecia um palácio. Não viste isso? É um edifício gigantesco. Parece mesmo assim um mega palácio. Não sei se... Pá, não faço ideia. Eu lá entrei no Museu do Sexo. Ah? Boa. Que parvoíce tão grande. Eles lá fazem dinheiro com tudo. É inacreditável. Nós estávamos a dizer, olha lá, isto para mim é que é a Holanda, estás a ver? Pois, estás a ver? Parece assim blocozinhos Sim, montados. isso é E por são causa estas dos... riscas, são os tijolos que estão ali. Os tijolinhos, mas olha aqui. Yeah. Isto parece Bruxelas. Yeah. Isto é a Raquel e o Cristóvão a darem beijinhos. Pronto. São todas muito parecidas. Os góticos, eles todos têm... chapeuzinhos das casas. Eles têm todos muito essa influência. É interessante. Mas pronto, eu gostava de sair da Europa, mas se calhar vou à Alemanha, é verdade. Já não me lembrava. Porque a Inês, que está na Irlanda, se calhar vai para a Alemanha. Eu já lhe disse, vais para a Alemanha, eu vou lá ter contigo. E ela, já. Portanto, vamos conhecer a Alemanha. Foi giro porque ela fez coisas comigo, ela foi a sítios que não conhecia ainda. Ou seja, aproveitou a minha ida para também conhecer coisas. E pronto, é sempre bom ter alguém num país. Isso é o melhor, porque ao menos poupas na estadia. Mas eu não tenho amigos muito internacionais, pá. Eu gostava de ter mais malta por aí espalhada, assim. Sempre havia motivos. Mas, quer dizer, o motivo é só querer, não é? Tens que ir fazer amigos para o aeroporto. Parece-me uma boa ideia. Eu acho que sim. Olha, vais viver lá para fora. Esta é a minha amiga. Vais para onde? Coitado. Olha, depois quando vou lá, durmo em tua casa. Na boa. Na boa. Já trocámos aqui 2 dedos de conversa, dá perfeitamente para essa confiança. Adiciona-la no Facebook e tal. Yeah. Coisas tolas. Todas as tolas. É isso. Então e tu, John, queres viajar? Uh, Qual era a viagem que tu gostavas de fazer? Não faço ideia. Já pensei em várias ao longo da vida. Já pensei na América, já pensei em Argentina. Argentina era capaz de ser o sítio. Gostava de ir à Argentina. Eu tenho que verificar se aquilo não é tipo Mad Max, daqueles em que tu estás no café e passam. Não sei, né? Não faço Não, eu ideia. acho que a Argentina não. Acho que a Argentina não sofre dessas coisas. Acho que a Argentina não. A Venezuela talvez. Pois, Colômbia. Sim, Yeah. não sei. Não, esses países não me interessam. Eu quero ir para um país em que se esteja bem. E de preferência um país que não tenha inimigos. Mas isso... Só que o problema é que os únicos que vejo países assim, para além de serem muito caros, é sempre de noite. Não, eu gostava de ir, imagina... Ai, espera. Agora São um estou-me a bocadinho com esquecer. estas coisas. Depois ainda por cima aqueles países que têm bichos. Aquelas ilhas... sim, mas eu sou Polinésia Francesa. Okay. Tu já viste alguma coisa sobre a Polinésia Francesa? Não. Aquilo é o paraíso, mano. Aquilo é o paraíso. Tem ainda daqueles sítios em que podes ser morto por um traficante qualquer. Só porque foste fazer xixi atrás da árvore. Eu acho que não. Eu tinha essas paranoias. Ai, credo, mano. Também, John, tens... Eu ia na mesma. Exato. Mas é sempre... Cockman resiste. Tinhas de ter o Alves para te safar, puto. Estive em Espanha, curti estar em Espanha. Mas os espanhóis bem simpáticos. Mas também depende do sítio, se calhar, não sei. Pois, epá, eu a Espanha, eu já tive várias vezes em Espanha, mas a maior parte das vezes era quando era criança, ainda com os meus pais. E houve uma vez que fui passear até o Elva e passei em Ayamonte, da Ayamonte a Elva e depois voltei para baixo. Estava no Algarve.
Mas não deu para... Aliás, na hora Sentir... na hora que fui era a hora da siesta, porque tu passeavas e estava tudo fechado e não havia pessoas. E eu, cheio de fome. E em Sevilha passei isso. Tipo, eram para aí 3 ou 4 da tarde, nós cheios de fome, mas estava tudo fechado. Será que aquilo nem funciona assim? Não se faço ideia, mas Se eu não acho que sim. existe, É possível. vêm à patrão. Não é que acabou-se, meu. Dormos à tarde. Nós devíamos aprender com nossos irmãos. Fogo. Malta queima-se toda a trabalhar cá. E nós não temos cesta, temos café. Exato. Mais um café, mais um cigarro. Já não é justo. Eu acho que nós não devíamos ter expulsado os espanhóis. Não é? Pensando bem. Agora os gajos da Catalunha querem sair. Para quê? Para quê? Para quê? O que é que eles vão... Eu acho que eles estão numa trip qualquer. Mas pronto, se eles acham que é necessário, quem sou eu? Eu não estou a viver essa realidade. Eu acho que a malta está a curtir bem mandar vir. Em tudo. Estamos nessa altura da vida. E se as coisas dão um resultado, a malta fica... Ei, afinal não era bem assim, não é? A cena do Brexit. A malta armou-se toda em mal, votou para sair. E depois, estamos a brincar. Não foi bem, estamos a brincar, mas e vai acontecer. O quê? O Brexit mesmo. E não está oficial? Oficial mesmo, a nível de leis, ainda não está tudo definido. Eu sei disso porque isso vai mexer com o meu trabalho. Transportes, não é? Claro, então eles vão passar a ser extracomunitário. Vão passar a ser um país fora da comunidade europeia. Portanto, as leis são diferentes a nível de transporte de mercadorias. Será que isso vai interferir com os meus royalties? Probably. Sacanas, pá. Probably. Eles têm que votar para o Brexit. É que se tu mandas vir de um sítio fora da comunidade europeia, poderás ter que pagar despesas aduaneiras ao Estado. Portanto, tens que mudar, tem que vir de Espanha. Não és Três Hermanos. Nós Três Hermanos, nós não devíamos fazer. Agora devíamos ser espanhóis. Também, por acaso, tenho um colega de trabalho que diz que devíamos ser só um país. Ele é espanhol. E por um lado, não é? Se bem que é assim. Sabes qual é que foi o problema? Foi o segundo. O segundo Filipe que cá esteve é que foi o problema. Ramboia, estás a ver? Porque acho que pelo menos pelo que depois li, tipo, o primeiro respeitou tudo. Porque a ideia é, os espanhóis prometeram e depois não cumpriram. Não, o primeiro prometeu. O gajo vivia aqui o tempo todo. Porque isto para ele era o Algarve. Exato. Ele adorava vir para aqui. E o gajo ia respeitar tudo. Mas o filho, o filho derreteu a guita toda em festas e cenas em Madrid. Então pronto. Acabou-se a irmandade. A culpa foi desse gajo. Pronto. É assim, a culpa não foi desse gajo. A culpa foi do nosso fundador. E eu orgulho-me da nossa história. Eu sou uma patriota. Nós éramos Espanha aí nessa altura. Eu gosto de Portugal. Pronto. Sim, também gosto de Portugal. Eu defendo o meu país. Agora, eu gosto de algumas das diferenças. Em termos de estereótipo, pelo menos. Não. Há certas coisas... Nós somos diferentes. Sim, mas eu curto os espanhóis. Eles à noite, quando vão sair, fazem-nos com um cagaçal do caralho. Se calhar agora já é mais difícil, não é? Mas sempre a tocar guitarra, sempre a fazer festa, tipo, em qualquer sítio. E eu acho que é uma maneira que eles têm de afugentar aquela sensação de insegurança. E eu nunca vi isso de grupos... Quer dizer, já vi algumas vezes, mas nunca tão... Em Portugal? Percebes? Não tão dentro da cultura deles. Tão tradicional deles, que dava uma sensação. Os turistas espanhóis era sempre mega algazarra até às 6 da manhã. Mas isso é quando tu és turista. Pois. Eu acho que nós todos queixamos-nos dos turistas, mas nós, quando somos turistas, também abusamos sempre um bocadinho. Não é? Extrapolamos sempre. É normal, desde que não abuses, não é? Há pessoas que abusam. E há sítios onde isso até é culto. Por exemplo, nas Ilhas Espanholas, Palmas de Maiorcas e isso. O turismo lá é altamente alcoólico. Aquilo é para miúdos de faculdades e de festas de fins de ano e não sei o quê. Sim. E depois também é para a malta. Aquilo até tem. Eu quando vendia aquilo na agência de viagens, é interessante, porque eu nunca lá fui, mas isto foi... Tu aprendes a ouvir, não é? E então, tu tens a Baía de Palma de Maiorca, que de um lado é para os americanos e do outro é para os alemães. E que são dois tipos de turistas diferentes, estás a ver? E que é tudo frito, e é só álcool, e é malta com piscinas daquelas insufláveis, com
as jolas na praia, é mesmo como tu vês nos filmes, é assim, e com palhinhas gigantes e isso tudo. Pronto, isso é o que dizem, eu nunca lá fui, mas é o que todos os meus clientes me explicaram e contaram. É tipo aqueles sítios tipo Lora del Mar e Salud. Sim, são estâncias como Ibizas e não sei o que, essas cenas, percebes? Aquilo era... Esse ponto Lora e o outro é... E Salud é para os gajos que acabaram o liceu. Sim, foi para onde eu fui quando foi a festa de... Foste a qual das duas? Fui a Loré. Boa. E era até mais. Loré. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha arroçado aquilo muito mais. Muito mais. Era tão menina ainda. Mas ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que fui lá nessa altura. Mas pronto, também fiz as minhas asneiras, como é óbvio também. Ainda passei mal uma noite. Pá, apanhei uma besana do caraças e vomitei-me todo lá no Coliseu. Acho que Coliseu? Colossos. Sim, o Colossos. Eu também fui ao Colossos. Eu acordei, tipo, com o gazela a perseguir-me assim na testa. Ai, que horror. E depois agarrei, levantei-me e basei. E estava a confiar no mapa interno. Ui. Onde é que foste parar? 2 ou 3 horas para chegar ao hotel. Ai, coitado. Foi só passar para aí quase pela segunda vez num strip. Já acho que o gajo já me tinha visto uma vez. Pá, já não me lembro bem. Eu sei que a dada altura... E fui. E já estava a andar às voltas do hotel há montes de tempo. Há montes de tempo que eu... Depois dormi muito mal, enfim. No dia seguinte resolvi acabar com isso tudo na minha vida. E acabei durante bem um mês. Foi uma fase, mas eu diverti-me imenso. Eu fui, por acaso, foi uma adolescente com uma vida interessante. Fiz muitas asneiras, tive uma vida social muito interessante, porque eu fui muito má aluna, é uma pena, porque até sou uma pessoa com algumas potencialidades, acho eu, mas pronto, perdi-me um pouco no caminho e acho que ainda estou um pouco perdida, no entanto, muito melhor. Tu achavas o liceu uma seca, em termos de aulas, se calhar, não? Tinha coisas que adorava, tinha coisas que odiava. Era muito pelo professor. Imagina, eu sempre gostei muito de Química, mas houve uma professora que me fez gostar de Física e Química. Pronto. Eu, por exemplo, só quando... Já depois de chumbar 3 anos e mudar, já tinha saído de Odivelas e fui para Mafra. Foi na altura que os meus pais me obrigaram a fazer um curso profissional de equivalência ao 12º. E encostaram-me à parede e pronto, e a Sara foi fazer turismo. E nessa altura tive uma professora que me deu no 10º, ou seja, nesses 10º, 11º e 12º, a matéria de português era a mesma que eu tinha tido no liceu normal. E, no entanto, foi a professora que me fez querer ler os Meias, que me fez querer ler Saramago e fez-me perceber Saramago. Eu gosto de Saramago. Eu só li mas gosto. É espetacular a forma como ele escreve. Eu, pelo menos, fiquei fascinada porque o gajo quebrou as regras todas. Mas, no fim, se tu entrares na intuação, na cena dele... O groove, que tem um groove. Exatamente, aquele tem um ritmo. Se tu consegues perceber o ritmo dele, pá, pronto. Aquilo é uma história corrida e eu acho piada. Eu sinto muito mais a voz, as nuances da voz, da maneira como ele escreve. E tu percebes, eu já tinha ouvido falar da coisa, não é? E a primeira página eu percebi mal. Nas primeiras páginas tu percebes como é que o gajo... O esquema. Sim, de início é estranho. Até tu perceberes, por exemplo, que... Mas fiquei fã do estilo. Se a seguir vier uma letra grande é porque alguém começou a falar. Ou seja, há ali coisas que tu depois vais... À partida não é fácil, mas depois quando entras no ritmo... Mas depois também a maneira como cola na tua cabeça também é diferente por estar assim. Mas eu acho que tem potencial. Eu não tenho a coragem de fazer da mesma maneira, mas já às vezes... Eu acho que toda a gente sente a tentação de escrever como o gajo. Estás a ver? Como se fosse uma música. Como se estivesse simplesmente... A improvisar. Exato. Agora ficava mesmo bem, era isto tal. Sim. Escrita emocional. Mas isto começou porque eu estava a falar da questão do liceu. Do liceu. Isso volta-se atrás no liceu. Não sei se... Não é, pelo menos era a mesma coisa. Eu também. Efeito borboleta. Não, esquece. Tu és o que és porque isso tudo aconteceu. E se calhar aquele conceito que és do que és também. Sim. Um bocadinho dos dois. Acredito que sim. Porque, pai, quando eu voltei para as Belas Artes, eu pensei, agora com o andamento que eu tenho, isto vai ser canja. Não é? Foi pior ainda. Pois. Porquê? Porque
a sensação de relevância quase que existencial daquilo diminuiu. Portanto, ainda tenho menos Prazer ou menos motivação interior para conseguir fazer aquilo. E eu já não tinha. Só no IAD é que eu gostei de ir às aulas. Pois. Porque pronto. Sim, era diferente. Porque era diferente, libertei-me criativamente, o que foi ótimo. Mas em termos de liceu, eu ficava feliz quando arranjava a maneira de fazer batota. E fiz batota a maior parte das vezes. Descobri como é que havia de copiar ou como é que havia de fazer cábulas sem ninguém topar. E era isso. Pensei, não vou estudar mais para esta disciplina este ano. Fazer tipo pergunta, mas quem é que fez este quadro? Tipo história de arte. Eu não sei. Eu não faço ideia. Eu arranjei um esquema, nós até fazíamos testes no anfiteatro, portanto tínhamos. Enfim, tinha o joelho, meu joelho era ocupado. Enfim, Pois é isso. Isso por um lado é. Mas já está a coisa, eu nunca fui estúpido, né? Tipo, não é isso. Acho que o problema não é esse, não é? Não. A questão é que os esquemas safam-te, mas não chegas ao cerne da questão. Bolas, eu estou hoje a gaguejar. Eu também estava a te interromper. Não, tranquilo, não é por isso. Mas há algumas coisas na minha vida que eu tenho a impressão que é mesmo propósito para fazer isso. E há outras que não dá, que são incontornáveis. Por exemplo, quando eu tive que tirar, para mim tirar a carta de condução foi das coisas mais difíceis. Imagino. Especialmente o código. Foi a única coisa na minha vida em que eu não tinha um esquema ou uma batota para facilitar. Certo, tinhas mesmo que estudar. Não. Mas eu por acaso não sou assim em tudo, ou seja, eu quando gostava, eu empenhava. Quando gostava nem era preciso estar. Eu também era um bocado assim, é verdade. Mas eu quando gostava tinha. Eu sou assim. Quando eu gosto, eu dou tudo de mim. Só que o problema é que a vida não é só flores. E nós temos que aprender a dar de nós. Era só para verificar se não estava parado. Exato. No ar meteu uma super. Afinal, ler este botão. Mas. A vida de vez em quando aperta mesmo contigo. Sim. Isto é tudo uma aprendizagem. Na verdade, estamos todos a aprender. Pois. E no meio temos que desfrutar. É. Por isso é que eu quero viajar. Quero mesmo. E há alturas em que me apetece sair do país. Porque não trabalhar para fora? Ou pelo menos mudar de cidade. Qualquer coisa do género, sei lá. Não... Se fosse dentro do país, para onde é que gostarias de ir? A minha primeira opção era o Porto. Para o Porto? Era a minha primeira opção. Porque é longe o suficiente. Sim. Já há uma distância. Já não é assim tão fácil. Não é? E porque é uma cidade, tem de certeza oportunidades. E é uma cidade bonita. E gostava, porque não? Tenho lá a Mónica. Tenho lá outras pessoas também. Portanto... não ia estar totalmente sozinha, não era uma má opção. E o Porto é lindo, quer a parte... E quem diz o Porto pode não ser o Porto Central, pode estar em Labruz, que é ao pé da praia. Vila do Conde. Eu gosto do Porto, acho muito bonito. E acho que eles mantêm um espírito de convívio. Tem becas de old school, mas aquela parte que a gente curte... há uma sensação de acolhimento quando vais sair para um bar à noite para os copos, que já não vais tendo tanto em Lisboa como tinhas. Peço, mas não sei, pode ter sido impressão minha, mas eu senti mais familiaridade. As pessoas são... com as pessoas. Sim, é diferente. As pessoas são diferentes. Não achei nada de arrogante mesmo. Sim, eu acredito que sim. Mas pronto, só vivendo lá é que tu também podes saber a real experiência que é. Menos frios, talvez, se calhar. Talvez, sim. Acredito que sim. Acho que isso também. Em Lisboa tu acabas por ganhar uma certa frieza, mas tem que ser. Sim, Lisboa é assim. Se tu fores dar confiança a todos os malucos que existem... Vamos buscar água. Se deres confiança a todos os malucos que existem em Lisboa... a gente já fala. Não lembro. Não te lembras do que estavas a dizer? Não. Eu também não. Estamos a ficar os dois exaustos, mas... Deixa eu ver quanto é que isto ainda tem.
Está a gravar? Está a gravar. A Ok. gente depois corta. Ok. Já estive em Inglaterra também. Já tiveste Inglaterra, em que zona? Em Londres? Ou... Estive em Bristol e estive em Londres também. Em Londres estive para aí 2, 3 dias. Curti bem. Na altura foi daqueles sítios que pensava que ia viver ali um dia. Ultimamente depois nunca mais pensei nisso. Mas quando estive em Amsterdão também achei que podia viver em Amsterdão. Eu também. Foi o único sítio onde eu tive essa sensação. Foi em Amsterdão. Gostei Tem um imenso. bocado de caos à noite. Mas Opa. não é a mesma coisa. Não é. A gente já viu caos pior. Gente, já. E aquilo é caos até 1 hora, depois acabou. E eu mesmo estava a acaba cedo. viver naquelas Vai aldeias às à volta. Tipo Sim, Harlem sim. e não sei. Sim, sim. Yeah. É que aquilo é 15 minutos só de comboio. Como se fosse metro. Exato, é a mesma coisa. Eu por acaso gostei imenso da cidade e senti isso também de gostar de viver lá, de experienciar viver lá. Quem sabe um dia. Yeah. Tenho que lidar com a paranoia do mar. Mas está-se bem. Tranquilo. Sim, isso As também. paranoias não Ninguém- mandam a minha vida. Ninguém está a dizer que é para sempre. Eu não estou a dizer que era para sempre, mas gostava. Mas houve uma altura que era mesmo, pensava, na altura de InMotion então, pensava, se um dia vou viver para Amsterdão. Vou viver para lá. Mas depois passou um bocado. Não sei, quem sabe nem lá vou parar um dia. Eu não me importava. Ia viver para aquela cidade onde eles fazem os chocolates. Tipo, cheira tudo a chocolate na rua. É tão bom. É tão Cheira bom, mas a é chips para- Ahoy, acabadinhas de fazer. Eu E ia depois ser- fazem queijo aí. Ai, é lindo. Yeah. Então cheira mesmo bué da bem. E parece aqueles desenhos animados que vimos antigamente, que havia os duendes da floresta e era tudo bué idílico nas flores. Pá, é exatamente isso. E até há gajas de andarem com socas de madeira. Tipo. Era ali que eu vi. Depois 5 minutos de comboio até Amsterdão. É um bom conceito. E depois voltavas para a paz. Yeah. Para o chocolate. Para o chocolate e para o queijo. Que não podes comer, não? Não, mas cheirava. Cheirava. E fazendo festinhas às cabras que eles têm lá, para fazer festinhas. Acho que isso era ótimo. Eles acabam do horário de trabalho bem cedo. Têm tempo para ir conviver todos os dias. Isso é uma prática de... Antes do jantar. Ou seja, tem matas horas à tarde para irem conviver. Por acaso eu isso não vi, tão porque bom. como eu estive lá em zonas turísticas, as zonas turísticas estão abertas Pois. all time. Então não percebi isso. Mas na altura estava a ver a semana de jazz lá no país inteiro. E fomos para uma dessas aldeias, não sei se era Harlem. Não lembro, é uma dessas. E chegava ali para aí às 4 da tarde. Estava toda a gente a chegar do trabalho. Metia-se na esplanada, a ouvir jazz. Todos eles vê-se que tinham acabado de vir da coffee shop. De gravata ainda, todos bem respeitáveis, mas com os olhos bem vermelhos. Beber cerveja até à hora de jantar. Pois. Tipo, e pensei, fogo, isto. Das 4 até às 8, são 4 horas de convívio. Ou seja, de repente, se calhar, o fim de semana já não te parece tão pouco. Não é? Porque tu já curtes durante a semana. Sim. Não tens que te deitar tarde e acordar cedo. Cedo, sim. Yeah. Sim, nós aqui temos muito essa política e eu adoto-a imenso. Eu tenho temos outra hipótese. não tenho a mesma hipótese. E como quero fazer outras coisas, e mesmo a Nova Acrópole é sempre em pós-laboral, portanto tenho que ter esse tempo. Mas é duro, aqui em Portugal é duro. Na altura estava a trabalhar em Carnachide e queria fazer festas ao mesmo tempo que trabalhava. E dormia 1h30 por noite. Bad idea! Pois é. Acordar às 8 da manhã e colar cartaz até às 4h30 da manhã. Em Lisboa, com frio de graças. Imagino. Passaste para aí 3 meses, estava mesmo a fritar a batatola já. E depois fui-me embora. E acho que entretanto foram à falência também. Se calhar foi por causa de mim. Exato. Faltava lá o Faltava o Cockman. John. E agora vais continuar a investir no Cockman? Tem que ser, nem que seja uma páginazinha por dia, ao final do dia. Nem que esteja a fazer outras coisas. E o podcast, e tenho aí mais uns projetos que vou render esta semana. Mas na onda do YouTube também.
Mas, Há bocado não falaste tanto, nós já falámos deste assunto. Há bocado não falaste tanto, agora já sabemos que vai haver qualquer coisa. ser youtuber. Se calhar. Ainda vou fazer o teste, para ver se eles me curtem. Ok, boa. Parece-me bem. Pá, se curtirem, eu curti. Mas enquanto puder fazer estas coisas. Pô. Sim. E se te trouxer profits? Bem, se isso acontecer, ótimo. Era ótimo. Yeah. Isto porque queremos continuar a investir no sonho Cockman. Pois é, não consigo viver sem aquilo. Pá. É uma chatice. O Cockman não me deixa dormir se eu virar as costas. Ele tem que vir cá para fora. Vai ter que acontecer. Tem que acontecer. Gostava de ter feito desenhos animados. A sério? Eu não fazia ideia como é que iria fazer. Porquê é que não Agora investes nisso também? ia ter que redesenhar aquilo tudo. Não, mas em Cockman. Fazer o Cockman. Desenhos animados do Cockman. Yeah. Mas isso é muito bom. Foi uma pena não ter sabido, não saber como é que havia de fazer naquela altura. E desisti logo, automaticamente. Mas espera aí. Isto é o meu carro. Faz outra vez. O quê? Já pus outra vez agora. Ok. E histórias mirabolantes em viagens? Não tens? Tens? Não sei se tenho. Tu tens? Tirando essa do camelo, já contei. E do escaldão. Não. Não. Pois é, por isso eu também não tenho. Então, quando estive em Inglaterra, nós fugimos da casa onde estávamos. Nós íamos querer com as miúdas do grupo de férias. Ok. Eles puseram uns 3 gajos ou 4 gajos na mesma casa, estás a ver? E as miúdas numa outra casa. E nós queríamos ir ter com elas. Claro. E então fizemos uma cena toda ninja. Sair de lá de casa. De meter almofadas debaixo. Sim, depois aquilo fazia. A sério? Chegámos cá fora, imagina, putos de 16 anos a correr à toa. E não encontramos as miúdas. Que estupidez. Tanto esforço e não conseguiram. E voltámos, e mesmo assim, que eu curti bem, que foi que ninguém deu por ela. E nós éramos bué da canosos, não sei como é que a gente não. Éramos 4, um deles era gordo. Não, eu em viagens nunca tive. Eu fugia de casa era quando era miúda. A sério? Fugia de Eles casa. não topavam? Não, porque a questão é que eu morava num apartamento que quem comprasse o último andar ficava com o andar de cima, que era do tamanho da casa, que era uma espécie de arrecadação, não estava nada feito. Os meus pais é que remodelaram aquilo tudo e fizeram uma sala, uma espécie de escritório, um terraço todo bonitinho, com barbecue e cenas, e um quarto com uma casa de banho para eles. A casa não tinha comunicação interna. Ou seja, eles, para verem que eu não estava no quarto, tinham que sair do andar deles, descer as escadas por fora e abrir a porta para entrar. Exatamente. Então a Sara fugia de casa imensas vezes. Eu tentava às vezes fugir de casa da minha avó quando estava em Alpedriz. Mas ela tinha topava-te. Logo, ela sentia uma cena e para lá. Que horror. E eu às vezes ficava a noite toda a ver se ela vinha e não vinha. Ela disse que sentia logo. Que cena. Incrível. Depois desisti de fazer isso. Exato, já não. Ainda por cima nem sequer tenho. Porque é que era? Ela não queria que eu andasse à noite até tão tarde. Sim. Então a minha ideia era, se eu me deitasse cedo, se ela pensar que eu me deitei cedo, sempre vai dormir descansado e depois vou ter com os meus amigos outra vez. Mas nunca funcionou. Ok. Não, uma pena. Não, eu era porque os meus pais na altura, eles não me deixavam sair até muito tarde. Eu quando comecei a sair à noite, primeiro podia sair até às 9, depois às 9h30, depois às 10. Comecei assim a ir ao café à noite para aí aos... Deixa-me pensar para não mentir. É que isto depois, os anos depois baralham-se. Não faço ideia. Eu lembro-me, eu devo ter começado assim a poder ir ao café à noite para aí aos 13 anos, vá. Sim, porque na altura eu tinha muitas amigas, já tinha muita gente que ia e nós íamos todos para o mesmo sítio. E pronto, então houve uma altura que eles me começaram, mas era só lá está até às 9, depois até às 9h30, isto era assim aos anos. E para aí aos 15 foi a primeira vez que fui a uma discoteca, mas fui porque ia à mãe de uma amiga minha.
E então, ou seja, eu era muito. Os meus pais controlavam-me bastante a esse nível, por isso é que eu comecei a fugir de casa, não é? Porque eu ia para cá, voltava para casa, a minha mãe basava para o andar de cima, eu esperava uma beca, lá ia eu, vamos embora. E era bem divertido, íamos aos bolos, fazíamos montes de coisas pela madrugada fora, e depois voltava para casa. Era muito giro. Alguma vez foste apanhada? Não, por acaso acho que não. Ainda sei, não? Não, houve uma vez que o meu irmão me ligou, o meu irmão é pequenino. Sara, onde é que estás? Mas eu já vou, não sei o quê, estou aqui no parque, que era ao lado de casa, e ele, então e se os pais descobrem? Ele veio com medo, coitadinho. Mas não te preocupes, eu já vou para casa, pronto. Mas foi assim a única vez, acho que os meus pais nunca me descobriram. Fui apanhada noutras coisas, sim, mas não nisso. Acho que nas fugidas de casa, acho que até devo ter contado à minha mãe uns anos depois. Provavelmente, já confessei. Mas não, em viagens não tenho assim histórias mega mirabolantes. E gostava, estás a ver? Quer dizer, tirando essa... Olha, a bedeira que eu Cuidado apanhei... com o que é que pedes. Assim? Olha que o Pai Natal ainda está aí. O Pai Natal ainda está aí. Não, essa bedeira que eu apanhei que eu ia ser quando chegámos a Bruxelas é que foi mesmo muito gira. Isso por acaso foi o mais engraçado, porque estivemos num bar, lá está, encontramos logo portuguesas, tivemos bem de tempo, depois parámos já depois de 3 jolas, ou seja, bebemos uma no hotel a jantar, depois 2 nesse tal bar, que era um bar muito a giro, cheio de gente jovem, tudo do rockabilly, estás a ver? Os gajos do bar, todos malucos, parecia que estavas a ver o cocktail, estás a ver? Todos do malabarismo e das cenas, e cantavam, e depois passavam as cenas uns aos outros. Grande animação. A jola a bater já, a terceira, não é? Se eu à quarta já estava muito maluca, a terceira já estava mesmo a bater há muito tempo. Quanto porcentual qual é que tem cada uma? Eu bebi várias, eu sei que bebi pelo menos uma que tinha 10. Ok, yeah. 10 é o dobro, estás a ver? Estás a ver 2 jolas numa só, pronto. Pois, deste 8 jolas. E é muito mais encorpada, estás a ver? É muito mais de cevada. Eu por acaso não gosto muito. Trabalha-me imenso no estômago, então não é uma coisa fixe para mim. Mas tirar fome, se calhar. Sim, não, eu quando bebo cerveja não tenho fome nenhuma. Mas pronto, depois ainda fomos a uma loja tipo Monhês, porque começámos a andar. Fomos a uma loja de manhãs, comprámos mais 2 cervejas, encontramos uma bacana, já não me lembro. Ela estava por dentro da loja, estava por fora. E ela começou a fazer cenas no vidro e eu comecei a fritar com ela também, estás a ver? Então ela veio cá fora, deu-me um abraço, pronto, fiz ali uma amiga, tivemos um bocado a conversar, entretanto já estava a malta dela, já o Yasser tinha voltado, a gente cagou, viramos as costas, fomos embora. E depois andámos lá a fritar na rua, a rir, a fazer vídeos, tipo, sei lá. Foi assim a cena mais fora, mas não foi mega aventura, quer dizer. Nunca tive assim uma mega aventura. Mas estou a falar de uma aventura positiva, boa, atenção. Ok, positiva. Não é uma qualquer. Não há uma aventura qualquer. As quaisquer tenho várias. Tenho assim Sim, várias. estou a falar de mirabolantes no sentido boas, estás a ver, fritas. Não tenho assim megas fritices, já tive muitas fritices em Portugal, muito mais. Muito mais mesmo, muito mais. Mas pronto, é normal também aqui, que nós passamos a maior parte do tempo. E nos outros países nós acabamos sempre por estar um bocado mais controlados, eu acho, pelo menos. Sim. Quer dizer, pelo menos eu falo por mim. Estás mais alerta? Sim. Aconteceu uma coisa em Amsterdão, uma coisa muito engraçada, que foi a cena dos pombos, eu já te contei essa cena. Não. Nós chegámos a uma praça que estava muita gente reunida ao pé de muitos pombos que estavam no chão, mas eram pombos gordinhos, não é? Pombos como estes nossos aqui, raquíticos. Eles só têm dificuldade a voar, não é? Não, olha, eu não vi isso, a questão é essa. Tive que desviar. Imagina, vai ser muito difícil explicar isto graficamente, mas vou tentar. Então, os pombos eram muitos, eu não sei quantos pombos, pelo menos uns 30, 40 pombos. Em meia lua, digamos assim, mais ou menos, não bonitinhos, mas estavam mais ou menos assim dispostos. A dada altura, não sei o que lhes deu, eles começaram todos a voar e fizeram um meio círculo, e conforme dão a volta e vêm na nossa direção, houve, tipo, imagina, 30 pombos
na tua direção, mas eles fizeram razias às pessoas incríveis, não tocaram em ninguém. Mas eu, quando vi aquilo, eu fiquei mesmo, uau, isto foi espetacular, estás a ver? Eu, a sério, porque eu nunca tinha visto aquilo em 3 dimensões. Tu já viste cenas dessas em alguns filmes em que vês os pássaros a vir na tua direção. Mas tu estás no meio deles e assim boés à tua frente. Aí, que cena, isso foi muito giro. Eu gostei mesmo bem, eu fiquei mesmo emocionada até. E fui a única, porque eu fiquei boa, é sério, meu, como é que vocês não estão a ver o espetacular que isto foi? Depois eles estavam a gozar, a dizer que até os pombos faziam negócio. Milhozinho, olha, um truquezinho, vamos embora. Adiós, mais milhozinho. Os pombos, eles andaram a petiscar aquelas sobras da Smart Shop. Exato. Man, estou com umas ideias, pá. Estou aí com umas ideias. Eu, quando entro no aeroporto para ir buscar alguém, imagina, eu fico numa excitação interior que eu não sei explicar. Eu adoro aquilo. É só a sensação de vou para outro sítio qualquer. Uau, adoro. Adoro mesmo. Adoro essa sensação. Pá, consegues meter uma data de bagagem existencial de lado. Completamente, automaticamente. Neste momento não vou precisar de lidar com isto, e portanto não vou precisar de ser este gajo. Sim. Então, portanto, 90% de ti sabe o que é que há de fazer. Ótimo. A outra parte é a parte do normal. Depois o resto, sei lá, vais levar 90% de ti de férias. Não é? Ou mesmo 100%. Pois. Acho que está na hora de descansar. Eu acho que também. Não é? Já estamos descansados. Foi bom, John? Foi ótimo. Obrigada.